Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos iniciar as chamadas rebeliões da América Latina. Movimentos coloniais. Revoltas nativistas. Os movimentos nativistas foram conflitos locais entre brasileiros e portugueses. O governo português explora muito a nossa terra, pois os seus interesses eram contrários aos nossos. Essa atitude do governo português deu origem às revoltas conhecidas pelo nome de movimentos nativistas, que se caracterizam pelo amor à terra natal. Era isso que as distinguia das outras revoltas. A resistência e revoltas das colônias, o domínio sobre o território americano, submeteu as colônias às condições impostas pelas metrópoles. Ao longo dos mais de 3 séculos de colonização, rebeliões organizadas por diferentes grupos da sociedade, os indígenas, africanos, comerciantes e colonos, questionaram o domínio da metrópole. Os primeiros grupos a expressar esse descontentamento foram os indígenas e os africanos escravizados. Sua permanente resistência à dominação dos colonizadores expressa em inúmeras revoltas e motins. No final do século XVIII, à medida que a economia colonial se diversifica, a presença do poder metropolitano ficava mais forte e as rebeliões passaram a ser mais hostis. Além disso, muitos europeus chegavam à América com ideias que questionavam o antigo regime. Muitos senhores e mercadores abastados mandavam seus filhos estudar na Europa, onde entraram em contato com os livros que difundiram o pensamento iluminista. Era o iluminismo, pairando na América. Revoltas nativistas, a revolta de Beckman. Essa revolta aconteceu no Maranhão em 1684 e apresentou divergências entre os colonos e jesuítas e comerciantes portugueses. Os colonos defendiam a escravidão indígena, pois dependiam do trabalho indígena para o plantio do algodão e a coleta das drogas do sertão e a criação de animais. Os jesuítas, desde 1680, conseguiram a libertação dos índios escravos do Maranhão e combatiam os colonos por essa escravidão. A metrópole criou então a Companhia Geral do Comércio do Estado do Maranhão, 1682, com a finalidade de quê? De monopolizar o comércio e o tráfico de escravos. A companhia prometeu que levaria 500 escravos por ano para impedir a escravidão indígena, mas não cumpriu com o acordo. Então líderes como Manuel Beckman expulsaram os jesuítas e a Companhia de Comércio. Foi estabelecido um governo provisório até a solução do problema. Foi enviado a Portugal o seu irmão Thomas Beckman para esclarecer os motivos da revolta e jurar fidelidade ao rei. Mas a coroa não aceitou essas justificativas para a revolta e nomeou um novo governo para o Maranhão. Manuel Beckman e Jorge Sampaio foram condenados à morte. Thomas Beckman foi exilado na África e os demais envolvidos sofreram pena de prisão ou degredo. Revoltas do século XVIII. A Guerra dos Mascates ocorreu em Pernambuco. Rivalidade entre Olinda e Recife. Quem foram os líderes? Os Mascates, João da Mota, e os olindenses, Bernardo Vieira de Melo. Os Mascates eram comerciantes que, apesar da superioridade econômica, não tinham autoridade política, pois a Câmara Municipal localizava-se em Olinda, onde era o centro econômico, podemos dizer assim, o centro político, liderado pelos senhores de cana-de-açúcar. Em 1710, os recifienses conseguiram da coroa a sua emancipação. O comércio em Recife estava crescendo e os olindenses não aceitaram. Se sentiram prejudicados, invadiram Recife. A luta termina com a confirmação de Recife e a categoria de vila. Tá, imagens dos mascates. Outra revolta foi a revolta de Filipe dos Santos. Qual foi a causa? A recriação das casas de fundição e a proibição da circulação de ouro em pó. Agora, a partir dessa determinação, todo o ouro teria que ser derretido e estabelecido em barras de ouro, barras. Qual o problema?
não havia a condição de quê? De contrabando. E isso também prejudicava os interesses dos mineradores. Os objetivos dessa revolta eram a não recriação das casas de fundição, fim de vários tributos locais e respeito à liberdade dos revoltosos. A revolta serviu para o amadurecimento da consciência nacional. Os revoltosos foram presos e Felipe dos Santos foi morto. Guerra dos Emboabas ocorreu naquela região das Minas Gerais, onde hoje é Minas Gerais e São Paulo. A Guerra dos Emboabas, ocorrida nas chamadas Minas Gerais, está relacionada com o conflito entre os paulistas, os chamados bandeirantes, e os descobridores do ouro, e os chamados Emboabas. No caso, os paulistas foram descobridores do ouro. Os Emboabas eram o quê? Os famosos forasteiros, os que vieram de outras regiões, inclusive portugueses, que queriam a posse das regiões das minas. Então houve uma tensão entre paulistas e emboabas, que levou a uma situação de conflito. O crescimento populacional foi enorme. Em 1705 já se contabilizava aproximadamente 30 mil habitantes, sendo em sua maioria emboabas. Por causa dessa difusão do ouro, por volta de 1707, os emboabas organizaram forças para combater os paulistas e dominar a região das minas e expulsá-los. Os emboabas, comandados por Bento Coutinho, procurou intimidar os paulistas com sucessivas vitórias. Um fato importante foi o evento chamado Capão da Traição, que acabou matando vários paulistas. Entre as consequências temos a criação da Companhia de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os paulistas foram expulsos e penetraram no Brasil Central, onde descobriram o ouro agora onde? Em Goiás e Mato Grosso. Tá aí um exemplo de paulistas, tipo paulista e tipo emboaba. Movimentos separatistas. O que vai ser esse movimento? Foram revoltas que questionaram apenas não só os problemas locais, mas também o que? A questão questionaram a única classe, um questionamento também de quê? De separação também. E houve as influências históricas, como a Revolução Francesa influenciou a independência das 13 colônias, a Revolução Industrial e a independência do Haiti, e as próprias ideias iluministas. Está aí o mapa desses movimentos, o mapa do Brasil mostrando esses movimentos de libertação colonial. E um deles foi a Inconfidência Mineira. Mineradores, fazendeiros, padres, burocratas, intelectuais que enxergavam a situação do Brasil como sinônimo de atraso. Percebam que são pessoas da elite. Então esse movimento é caracterizado como um movimento elitista. Protestavam contra os altos impostos e a distribuição dos cargos administrativos e a falta de liberdade de expressão. Eles também defendiam a quebra do pacto colonial e a liberdade econômica. Principais líderes: Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Domingos de Abreu, Joaquim Silvério dos Reis, que traiu, e o Joaquim José da Silva Xavier, o nosso chamado Tiradentes. Está aí a imagem de Tiradentes como oficial e depois ele já condenado. Essa revolta, eles planejavam tomar o poder no suposto dia da derrama. A derrama era o momento em que era cobrados impostos atrasados e isso causava muito constrangimento à população colonial. Seria declarada a independência e a capital seria São João del Rei. Eles teriam feito contato com os Estados Unidos e com comerciantes ingleses que prometiam um certo apoio. Sobre a economia, pretendiam apoiar a industrialização e não se pronunciavam a favor do fim da escravidão. Portanto, não era um movimento de separação, um movimento popular, mas sim um movimento elitista. Qual o desfecho? A notícia sobre as pretensões dos revoltosos se espalhou. Começou uma dura perseguição aos líderes, a maioria pretendendo a diminuição da pena, delatou os movimentos. Os líderes ficaram presos, alguns por até 3 anos, muitos foram perdoados, poucos foram exilados e 2 morreram, Cláudio Manuel da Costa e Tiradentes. Este movimento ficou esquecido até o final do século XIX, onde foi resgatado pelo governo republicano. Aí Tiradentes foi enforcado e esquartejado. Como uma forma de quê? Uma forma de servir de exemplo para que outros não fizessem a mesma coisa.
A Inconfidência Baiana, a Conjuração dos Alfaiates, um movimento de caráter popular diferente da Inconfidência Mineira, contava com o apoio da participação de artesãos, comerciantes, burocratas, negros, livres, escravos, intelectuais e profissionais liberais. Defendiam a formação de uma república democrática, liberdade de comércio e a emancipação do Brasil. A maioria dos líderes tinham ideias o quê? Radicais, e isso acabou espantando a elite, né? No caso, existe uma maçonaria chamada de Cavaleiros da Luz. E isso acabou o quê? Esse movimento, né, popular acabou criando um certo medo por parte da elite, que acabou desistindo desse movimento. O movimento foi o quê? Foi reprimido, né, e os seus líderes foram presos. Está aí a Praça da Piedade, em Salvador, cenário da execução dos condenados à morte desse movimento. Estudem e até a próxima aula.